Bom dia, vamos orar? Santo Senhor Deus, louvado e glorificado seja o vosso santo nome, pela tua palavra, pela tua graça sobre nossas vidas, pelo teu amor tão grande demonstrado na cruz, através do vosso Filho Jesus. Nós chegamos ao Senhor te agradecer por esse dia maravilhoso, pela oportunidade juntos para louvar e glorificar o teu santo nome, Senhor, e que a tua palavra seja engrandecida e exaltada, Senhor. Tudo que seja levado seja para honra e glória do teu santo nome, na presença de vosso Filho Jesus, nosso Salvador, ó Pai. Amém, Senhor. Bom dia. Temos aqui que faz tempo que eu não vejo, mas é bom revê-los. Eu gostaria de falar, primeiramente, que tudo que vem de Deus é bom. E outra coisa, tudo que Deus poderia ter feito, ele já fez. Tudo o que ele poderia realizar, ele já realizou. Criou o homem, colocou o homem no seu devido lugar, estabeleceu Israel, enviou Jesus. Jesus morreu na cruz e ele falou: tenho que ir para que ele venha, o Consolador. E foi enviado o Espírito Santo que habita em nós. E é o mesmo Espírito Santo que habita em nós, que conduz a nossa vida e nos direciona, nos corrige, nos mostra o rumo, a cruz de Cristo Jesus Salvador. Então, baseando-se nisso, eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre, então, a graça de Deus para conosco. Porque a graça de Deus, como num tornado gigante, tem um epicentro. O epicentro da nossa vida cristã é a graça de Deus. A graça do Senhor Deus é tudo que nós precisamos. Baseando isso em 2 Coríntios 12, 9. Gostaria de falar com os irmãos sobre isso, sobre esse tema, sobre a graça do Senhor suficiente para nossas vidas e do valor dela. Ao final, gostaria de falar sobre o grande valor da graça de Deus. A graça de Deus concedida aos homens, que nos torna capazes de alcançar a salvação. Lá nesse versículo, que vocês devem estar com a Bíblia aberta e já estar olhando para ele, a frase diz: a minha graça te basta. Quando fala isso, me deixa preocupado, me deixa até com medo. Quando Deus fala que a minha graça te basta, ok? Significa que a graça divina alcança seus propósitos apesar da debilidade humana. E nós nos achamos alguma coisa nesse mundo, né? Nós temos que nos colocar no nosso devido lugar, de incapazes, de débeis, diante de Deus. Pesado, né? Mas é a realidade que é. O que nós temos que ter da nossa parte é como ouvi na oração de Márcio aqui, na ceia. Sentir gratidão por tudo que Deus nos dá. Porque Deus nos supre muito além daquilo que nós precisamos até. Esta frase revela que o cristão é sustentado
não é sustentado pela sua própria capacidade, força, satisfação, mas pela graça do nosso Senhor Deus. Quando o apóstolo Paulo pediu ao Senhor que livrasse de algo que ele tinha, que ele estava sofrendo, que até hoje ninguém sabe ao certo o que seria, poderia ser uma gastrite muito forte, poderia ser uma úlcera, e isso judiava muito dele na carne. Então ele pediu esse favor da parte de Deus. Mas o Senhor Deus disse a ele: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. No entanto, ele escutou do Senhor essa frase com humildade e refletiu sobre ela. O próprio Senhor, na sequência da sua resposta ao apóstolo Paulo, explica o significado da declaração: a minha graça te basta. Ele disse: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso deixa claro que não há nenhum mérito no homem. Os propósitos de Deus não repousam na força humana, no nosso estado de ser emocional, psíquico. Deus age independente das nossas circunstâncias de vida. Os propósitos de Deus não repousam na força humana, ao contrário, quanto mais fraco é o homem, mais o poder da graça de Deus é revelado. Isso porque a graça divina é revelada pelo poder de Deus e não depende de qualquer qualidade do homem, do nosso estado de ser. É interessante saber que Paulo fala da resposta que recebeu de Cristo no tempo verbal perfeito. Verbal perfeito. No grego, ele literalmente escreve: ele me tem dito. Minha graça é suficiente para você. A minha graça é suficiente para você. O meu filho morreu na cruz por você, André. Isso te basta. Tá ouvindo? Ele falou desse jeitinho para Paulo. Com essas palavras. O meu filho, o meu querido filho, que não tinha pecado algum, eu amei tanto você que eu permiti ele morrer na cruz por você, André. A minha graça te basta. Vá. Ele enfatiza que a resposta do Senhor sobre a suficiência da sua graça é permanente também. Ela não serviu apenas para Paulo, mas ela serviu, naquele tempo, serviu para todas as situações e para todo o tempo. Ela não tem data de validade da parte do Senhor Deus. Você entendeu? Pode ter validade da sua parte, não da parte do Senhor Deus. Porque muito depende de mim. Se eu estou de frente para a cruz, ou se eu viro as costas para a cruz. Se eu viro as costas para o sacrifício do Senhor Jesus, me compromete. Eu jogo a graça que é dada gratuitamente por um sacrifício, por um sacrifício tão valioso, no lixo. Então é importantíssimo meditarmos sobre isso. E Paulo tinha essa ciência desse ponto. E ele encarnou isso na vida dele de uma forma grandiosa, que nós vemos a toda a vida da vida de Paulo, uma vida dedicada plenamente à palavra do Senhor. Ele deixou de viver a vida circular dele para viver uma vida
para a pregação da palavra do Senhor. E você vê as viagens e tudo o que ele passou na sua vida, porque ele absorveu aquilo de forma plena. Ele entendeu muito o recado, muito bem o recado que Deus passou para ele. A minha graça te basta. E Paulo não recebeu do Senhor uma resposta positiva com relação ao problema dele. Algo que atormentava ele, incomodava muito ele. Mas, por outro lado, ele recebeu uma resposta incalculavelmente confortadora. Ao escutar do Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo teve a certeza de que todas as suas necessidades seriam supridas em Cristo Jesus. Se a minha graça te basta, então tudo está sendo cuidado na minha vida. Eu quero só sair um pouquinho, levar para o domingo passado. Como é bom viver unidos, irmãos. E você só descobre isso quando você está assim, alguém fala em você, toca no seu ombro e fala: vem almoçar comigo. E aquele domingo passado foi um domingo abençoado para mim, para minha esposa. Porque ali eu tive conforto. Eu vi a graça de Deus. E aquele casal conversando com a gente, ele me mostrou: André, acorda para a vida. Deus é bom para você. A tua graça, a minha graça te basta. Eu vejo Deus suprindo, abençoando a minha família abundantemente. Meus filhos não estão mais no meu seio do meu lar, tá lá, tá longe, dispersos aí pelo mundo, mas Deus tem abençoado abundantemente. A minha graça te basta. Volta para o foco. Porque eu estou naquela síndrome do ninho vazio. Tem alguns livros cristãos falando sobre isso, tá? Não está sendo fácil para mim, não. Meu filho sempre estava aqui no domingo comigo, aqui dirigindo o cântico, e hoje não está aqui. Então, está sendo meio difícil, mas em nome de Jesus vai tudo passar. Mas eu sou muito grato a Deus pela graça, pelo amor, pela bondade de Deus na minha vida. E aquele domingo, aqueles irmãos que estavam comigo me ajudou nesse aspecto. Volta para o eixo, volta ali, ó. Foco. Obrigado, meus queridos. O significado dessa palavra, e essa palavra é valor imerecido. Isso tem um valor imerecido. Nós não somos merecedores dessa graça. Eu recebi um presente no qual eu não merecia. Então, o significado dessa palavra expressa algo que procede como doador recebido com um presente pelo destinatário que não fez nada por merecê-lo. Eu não fiz nada para merecer esse presente e chegou para mim de graça. Como é maravilhoso isso. Você fica até sem jeito de receber. Mas eu aceito. Aceite isso. É um presente abençoado que vai fazer diferença na eternidade para a sua vida. Ele não exige que você seja perfeito e nem faça muitas coisas boas primeiro. Você não tinha que estar certinho na vida para merecer esse presente. Eu particularmente, estava tudo errado. Estava desejando, imagina, gente, a morte do meu pai, para você ver o estado que eu estava. Estava transtornado. Mas nesse momento, a salvação chegou através de Cristo Jesus para mim. Deus é maravilhosamente bom. Ele é bom. A graça não se limita à salvação. No momento em que aceitamos Jesus como nosso Salvador, a graça de Deus atua ao longo da nossa vida, nos dando capacidade de viver uma vida santa.
desviando-se do pecado, dando condições a nós para desviar dos obstáculos o pecado. Por outro lado, agora querendo falar um pouco sobre o valor da graça, temos que tomar cuidado e se atentar pelas pregações da graça barata, a qual prega perdão que não requer arrependimento. Temos que tomar cuidado para não deixar aquela graça que está no epicentro da nossa vida, que é tão valiosa, se tornar algo banal. A graça é valiosa porque nos chama para seguir, e é graça porque nos chama para seguir Jesus Cristo. E é valiosa porque custou a vida de um homem, e é graça porque deu ao ser humano a única vida verdadeira. É por isso que é graça. É valiosa porque condena o pecado, e a graça é graça porque justifica o pecado. Acima de tudo, é valiosa porque custou a Deus a vida do seu filho. Fostes comprado por preço. Isso, e é aquilo que tanto custou para Deus, não pode ser barato para nós. Aquilo que custou tão caro para Deus, não pode ser barato para nós. Olha a responsabilidade que temos para com esse valor para a graça. Eu recebi esse presente não merecido. Aonde vou colocar ele na minha vida? Na minha mesa de jantar? Logo na entrada da minha casa, onde todos chegarão e vão vê-lo? Ou vou guardar dentro do armário? Mostre aos outros quão valiosa é a graça, quão valiosa é o presente que o Senhor Deus para mim e para você. Isso se chama, Márcio, gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Seja grato a Deus, mostrando a graça de Deus que Ele teve para com você, para com o seu próximo. A graça é valiosa porque compele ao ser humano a submeter ao jugo de Cristo e segui-lo. É graça porque Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Nós que nos transformamos em fardos pesados. Eu estava transformando o meu fardo pesado. E domingo passado, eu conversando com o irmão, vivam juntos, para que você descubra que o seu fardo não é tão pesado. Além de ser valiosa, a graça salvadora de Deus é ativa, libertando-nos da escravidão do pecado e nos dando motivação correta para a obediência verdadeira a Deus. Ela tem que ser motivadora para nossas vidas. Ela não tem que ser algo que nos desanime, que nos traga para uma vida, como se diz, cotidiana, como levantar, escovar o dente, fazer uma oração, tomar café e trabalhar. Chegar em casa, jantar e dormir. Gente, isso é muito mais. Temos que lembrar disso, que é algo diferenciado, é algo muito importante. A gente deixa a vida cair numa rotina que a gente para de analisar esse fator. E a gente tem que parar um pouco e olhar de fora da nossa situação da vida rotineira e olhar que somos pessoas agraciadas pelo poder de Deus.
Conforme declarou Paulo, a salvação pela graça mediante a fé, e não é de obras, mas para as boas obras. Efésios 2, de 8 a 10. E Cristo é a encarnação da graça divina. Logo, ter Cristo significa ter graça maravilhosa de Deus conosco. Lembrar de Cristo é lembrar da graça de Deus para conosco. Deus nos amou primeiro. Parece tão simples, João 3,16, mas ele carrega tudo isso que eu falei agora. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por amor de nós. Deus amou o mundo de tal maneira, aí está embutida a graça. De tal maneira mostra que foi difícil para Deus, mas Ele nos presenteou com essa graça maravilhosa. Para que todo aquele que viver em Cristo Jesus e aceitar esse amor, ser batizado e ter uma vida santificada, será salvo. Então, eu trago aos irmãos essa mensagem para a reflexão, porque faz 15 dias que eu estou meditando sobre isso, e é para que possamos lembrar que a graça do Senhor nos basta, mas a misericórdia e o amor de Deus é tão bom, porque quando dá uma breve dor de barriga em mim, eu oro ao Senhor e o Senhor me atende. O Senhor me supre com o meu alimento, com o meu trabalho, com a minha família, com a minha saúde, coisas rotineiras. Mas Ele falou que a tua graça me bastava. Mas Deus é bom. E Ele irá nos suprir a todas as instâncias da nossa vida. Basta que vivamos lembrando e no epicentro disso. Tudo pode estar girando em volta de nós. Pode estar tudo fora do eixo. Mas a graça do Senhor está no centro. E vamos estar ali. Não importa o restante. Porque minha vida nem sempre vai estar lá em cima. Minha vida tem hora que vai estar lá embaixo. Mas a graça do Senhor tem que estar no alto. E que Deus abençoe a igreja. E tenha uma excelente semana. E vamos viver lembrando da graça salvadora através de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém?